Minhas três esposas são lindas vampiras. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site. Capítulo 875, Horror Cósmico. Victor sentiu uma leve dor de cabeça. Nada estava saindo como planejado. Inicialmente, ele havia decidido não dividir o grupo porque estavam enfrentando um panteão inteiro de frente, e, ao contrário do panteão grego, o panteão egípcio era indiviso. Por isso, ele trouxe vários elites consigo e foi bastante cuidadoso ao elaborar seu plano. Inicialmente, ele queria dividir os elites que recebera de outros panteões e enviá-los para vários lugares diferentes, mas, no final, decidiu não fazê-lo. O motivo dessa ação era simples: caso surgisse um problema grave, a responsabilidade recairia sobre os outros membros do grupo, e não sobre suas esposas. Ele estava essencialmente usando os outros guerreiros como escudo. Mas o aparecimento de Velnorá tirou tudo dos trilhos. Essa mulher era um enigma ambulante. Normalmente, quando Victor observava um ser, ele conseguia avaliar o quão forte ele era e se conseguiria derrotá-lo ou não. Mas com esta mulher, essa sensação não existia. Não era como se ele sentisse que ela era mais forte do que ele ou algo assim. Simplificando, ele não conseguia sentir nada de relevante vindo dela. Francamente, era desconcertante. Desde aquele encontro na reunião dos seres sobrenaturais, quando ele olhou para a alma dela, a guarda da mulher nunca mais baixou. Victor sabia que ela era forte. Ele podia ver isso no jeito como ela andava e se comportava. A confiança inerente que vinha de alguém poderoso era visível. Mas ela não sabia o quão forte ela era. Ver essa mulher capturar 76 dos 77 deuses da lista com apenas um movimento foi bastante esclarecedor. A Suprema. Victor pensou sobre este título. Esta mulher era tanto a imperatriz de seu planeta quanto o ser mais forte de sua própria galáxia. O Overlord queria dizer exatamente isso: o ser acima de todos os outros deuses imortais em sua própria galáxia. Levar essas palavras a sério significava que somente ele e Oceane poderiam lidar com ela entre todos os presentes. Essa foi uma previsão baseada unicamente na energia e versatilidade que ele e Jeanne possuíam. Como Jeanne usava energia primordial, qualquer ataque que ela fizesse com essa energia seria devastador. E no caso de Victor, ele era um artista marcial experiente e tinha muita energia para gastar. Como alguém como ela veio parar aqui? Victor se viu cada vez mais interessado na história daquela mulher. Além de ser a soberana de sua galáxia ancestral, ela também era a imperatriz, e sua capacidade de negar a divindade de indivíduos mais fracos era algo que um governante supremo deveria ter caso precisasse subjugar seus inimigos com facilidade. Além disso, esses dois títulos lhe deram muitas informações sobre o que havia acontecido com ela em sua terra natal. Velnora olhou para o grupo e exibiu um pequeno sorriso interno quando viu que o pequeno show que ela havia feito conseguiu chamar a atenção de Victor. Isso já é trabalho mais do que suficiente. O resto, posso deixar para ele. Velnora deliberadamente deixou um deus de fora para o grupo pegar. Afrodite. Seja gentil e prossiga para a fase final do plano. Certo. Afrodite assentiu. E pensar que eu ia trabalhar assim que cheguei. O plano de Darling desapareceu completamente por causa da aparição dessa mulher. Os olhos de Afrodite brilharam levemente quando o corpo da mulher começou a ser coberto por um poder rosa neon, que se espalhava lentamente ao seu redor. Suas asas se abriram e todo o excesso de energia foi armazenado nelas, fazendo com que sua aparência mudasse ligeiramente. As penas brancas de suas asas ficaram levemente rosadas, eventualmente mudando para um tom rosa neon. Um pulso de energia rosa ondulou de Afrodite no centro e se espalhou por toda a dimensão. Afrodite. Tão bonito. Minha deusa. Dê-me seu comando. Todos os deuses, exceto Ra, olharam para Afrodite com olhares atordoados até que, lentamente, seus olhos começaram a mudar para um rosa neon. Diferentemente de antes, a divindade de Afrodite estava muito mais forte agora. Naquele momento, havia poucos seres que podiam negar os efeitos de sua divindade, e entre esses seres estavam aqueles que possuíam a divindade da destruição e as bestas do Apocalipse com o conceito do fim. O resto, a maioria cairia sob o seu encanto. Contenção, Victor falou em língua dracônica, e uma cúpula apareceu ao redor do grupo, protegendo-os do poder transbordante de Afrodite. Todos, reúnam-se no palácio principal, por favor, tio. Afrodite pediu como se fosse um apelo gentil. Sim.
Essas palavras foram repetidas por todos em uníssono. No momento seguinte, várias luzes brancas apareceram, indo em direção ao palácio principal dos deuses, onde os deuses-chefes estavam se reunindo. Velnora ergueu uma sobrancelha, impressionada, com esse poder. Se eu tivesse um subordinado com esse poder, seria muito mais fácil controlar essas feras irritantes. Velnora percebeu instantaneamente que, ao contrário dos deuses da beleza que possuía em sua galáxia, Afrodite podia influenciar até mesmo outras espécies, como animais e feras. Contanto que um ser tivesse um conceito do que a beleza significava para ele, ela poderia controlá-lo. Mas, repito, duvido que alguém como Afrodite nascesse na minha casa. Afinal, valorizamos mais a força e a inteligência no Império. A beleza era secundária, sem mencionar que a maioria das minhas deusas da beleza eram preguiçosas e não queriam desenvolver ainda mais sua divindade, pensou Velnora. Ao contrário de Velnora, que estava bastante tranquilo com essa visão, o mesmo não podia ser dito do resto. O fato de alguém conseguir encantar um panteão de deuses inteiro com tanta facilidade era aterrorizante. Na mente deles, o nível de perigo de Afrodite havia crescido ainda mais, chegando ao mesmo nível de perigo de Victor. Afinal, todos os seres odiavam perder o seu livre-arbítrio. O mesmo poderia ser dito de Velnora. Esta mulher havia aprisionado casualmente vários deuses maiores do panteão egípcio com um único movimento. Siga-me, disse Victor enquanto flutuava em direção ao palácio de Ra. As esposas de Victor e Velnora o seguiram rapidamente sem perguntar nada, enquanto o resto do grupo se entreolhava como se estivesse tomando uma decisão antes de segui-lo. Ponto. Victor pousou suavemente no chão do palácio dourado e, no momento em que pôs os pés no chão, o chão afundou sob seu peso. Apesar de serem dragões como Victor, Rose, Afrodite, Morgana, Skatashi, Zaladrak e Jeanne não tiveram o mesmo efeito no chão, provando que qualquer que fosse a forma de dragão de Victor, ele seria muito maior que eles. Victor caminhou calmamente em direção à porta gigante, e cada passo que dava causava estrondos como se um pequeno terremoto ou uma criatura colossal estivesse se aproximando do palácio. Ao chegar à porta enorme, Victor flexionou levemente o músculo do peito, e a pressão para fora abriu a porta enorme com um estrondo ensurdecedor que ecoou por todo o palácio. Vários olhos reptilianos se voltaram para o trono de Ra, onde o próprio Ra estava sentado, com a mão cobrindo o rosto. Victor Alucard. Não podemos conversar sobre isso. Ele tirou a mão do rosto e olhou para Victor, que começou a caminhar em sua direção. Bum! 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 Cada passo que ele dava causava um impacto estrondoso, e o palácio tremia. Não há nada para conversar. A voz de Victor começou a soar mais sinistra. Ao ver Ra, o ódio e a raiva que estavam guardados dentro dele começaram a vazar e se espalhar por seu corpo como um veneno potente. Você cruzou a linha, e essa situação se tornou pessoal. Poder vermelho e negro começaram a envolver o corpo de Victor. Ao ver o estado de Victor, Zaladrak olhou para Skatashi. Assuma o controle. Eu sei. Skatashi assentiu, então olhou para os outros deuses e disse, esperem, ele não está em seu melhor estado agora. Todos pararam quando ouviram o que Skatashi disse. Jeanne se posicionou na frente do grupo, e um poder incolor se espalhou pelo grupo, protegendo-os do que estava prestes a acontecer. Velnora regalou os olhos quando viu o que Jeanne havia feito, uma reação que todos os presentes notaram. Que é quem? Jeanne olhou para Velnora e deu um pequeno sorriso. O universo é vasto, senhora. Velnora engoliu em seco, olhando para as mulheres presentes. Duas grão-mestras, uma deusa da beleza que pode destruir um panteão inteiro apenas com sua presença, e alguém que pode usar energia primordial. Cada uma das mulheres ali era excepcional. Não seria exagero dizer que em sua galáxia, elas seriam líderes de seu próprio povo ou até mesmo governantes de vários planetas, e essas mulheres excepcionais eram casadas com apenas um homem. Para Velnora, isso dizia muito sobre as capacidades de Victor. Ela já tinha visto várias esposas de líderes de facção, mas todas eram inadequadas. Para Velnora, elas não eram diferentes de belos ornamentos sem substância. Mas o mesmo não podia ser dito de todas as mulheres presentes. Velnora olhou para Morgana e Zaladrak com um olhar curioso. Ela ainda não tinha visto os poderes de nenhuma dessas mulheres, mas não duvidava que fossem excepcionais. Pelo que ela conseguia entender, essa era a norma para se tornar a esposa daquele homem.
Os pensamentos de Velnora foram interrompidos quando ela sentiu uma pressão terrível vinda da frente. Ao olhar para Victor, tudo o que viu foi algo cheio de olhos vermelhos, um corpo inteiramente feito de escuridão carmesim e tentáculos escuros de pura malícia emanando do corpo de Victor e se espalhando ao seu redor. Que em nome de Odin é isso? Thor murmurou. Darling é o progenitor dos dragões de sangue, uma raça que é a fusão perfeita de dragões e vampiros nobres. Como vampiro, a metamorfose é uma habilidade básica nossa. O que vocês estão vendo é a habilidade dele se combinar com seu ódio e tudo o que está armazenado em seu corpo. Jeanne explicou casualmente. Tudo o que está armazenado em seu corpo. O que isso significa? Thor perguntou. Exatamente o que eu disse. Emoções fortes como ódio e raiva são o gatilho principal, e então todos os poderes em seu corpo reagem instintivamente de forma caótica. Ele provavelmente nem percebe a forma em que se encontra agora. Ele parece uma criatura saída diretamente de um livro de Lovecraft. Você se arrepende de provocá-lo agora, Loki? Afrodite riu. Sim, eu concordo. Loki assentiu. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 876. Horror cósmico. 2 Ra olhou para a criatura horrenda à sua frente. Seus poderes de divindade solar começaram a fazer efeito, e seu corpo foi coberto por um brilho dourado, tornando o ambiente ainda mais quente. Seja compreensivo, Victor. Foi Seti quem fez tudo isso. Não importa, a voz distorcida de Victor ecoou por aí. No momento em que você, como líder, mirou em minhas esposas, minhas filhas, a aura vermelha explodiu ainda mais forte, ofuscando completamente a divindade de Ra e fazendo toda a dimensão tremer. Ra se viu em um mundo banhado em vermelho sangue. Ele estava usando seus poderes divinos ao máximo, mas a quantidade de energia que emanava de Victor eclipsava tudo. Seu único destino era o tormento eterno. Não importa se você foi manipulado, se Seti convenceu, se você foi cego para ver ou não. Não importa. Nada disso importa. Você agiu contra minha família. E isso é motivo suficiente para eu ir atrás de você. E acredite, ninguém escapa de mim. Não importa se vocês fogem para outro mundo, outra dimensão ou outra galáxia, eu os encontrarei e farei com que todos implorem pelo abraço da morte, porque nem mesmo a morte os tirará de mim. Victor falou em um tom que indicava que não estava se dirigindo apenas a Ra, mas a todos os presentes. Era um aviso claro aos observadores atrás dele. Olhos vermelhos começaram a se espalhar por todo o panteão. Observadores atrás dele. Olhos vermelhos começaram a se espalhar por todo o panteão. Santo Padre, o que é isto? Ariel estremeceu ao ver a cena. Almas. Centenas de milhares de almas, para ser mais específico, pensou Vilnora, olhando para o domo ao seu redor. Mesmo dentro deste domo, ela conseguia sentir o horror que emanava de Victor. Você é irracional. O corpo inteiro de Ra ficou tão quente quanto a superfície do sol. É? O que você vai fazer? Victor o segurou pelo pescoço. Mesmo com o corpo de Ra tão quente quanto o sol, Victor o segurou com a mão sem sentir nada. Me matar? Reclamar contra mim? Implorar por misericórdia? Ou você clamará por justiça e exigirá direitos humanos, ou melhor, direitos divinos, como um mortal impotente? Responda-me. Ra olhou para os vários olhos no rosto de Victor. Ele usou sua divindade ao máximo, tornando-se um com o próprio sol, seu corpo agora completamente dourado, mas mesmo assim, isso não pareceu afetar Victor. Só que monstro é esse? Ele estava ficando genuinamente apavorado. Nunca tinha visto algo tão desconhecido em toda a sua existência. Eu não sei. O que ele poderia fazer? Diante daquele ser, qualquer argumento seu seria ignorado. Victor viera em busca de sangue, e ele o conseguiria. Exatamente. Você não sabe. Porque você não consegue fazer nada. E daí se ele estava sendo irracional? E daí se ele estava sendo tirânico? Os outros deuses não teriam feito o mesmo no lugar dele se tivessem o poder? Se Odin tivesse seu poder militar e o poder pessoal que possuía, ele já estaria se preparando para declarar guerra a todos os panteões para governá-los. Até o próprio Shiva faria algo semelhante se o deus da destruição estivesse em seu lugar. O motivo para não fazê-lo era simples. Apesar de fortes, ele e Kali eram os únicos elites fora do padrão em seu panteão.
O resto dos deuses tinha um nível equivalente aos de outros panteões. Sem mencionar que a própria Kali discordaria. Ela preferia meditar para se tornar mais forte do que participar de uma guerra inútil, na sua perspectiva. Uma guerra não poderia ser vencida sozinho, a menos que você fosse exponencialmente mais forte que todos os outros e tivesse técnicas como as de Velnorá. Assim como os mortais que você julgou no passado, você é impotente contra mim. Irônico, não é? Um deus se submetendo a um mortal. A mão de Victor perfurou o coração de Ra. O interior do deus Sol primordial era ainda mais quente que o exterior, mas, assim como antes, nada acontecia. Neste momento, eu sou seu deus, e você é meu brinquedo. Então, posso fazer o que eu quiser, até mesmo te destruir. Victor começou a usar seu poder da alma e, pela primeira vez, tentou ativamente editar a alma pesada de um deus. O que você está fazendo? Ah! Ah! Ra começou a gritar, um grito que ressoou por todo o panteão. Ra sentiu como se uma parte significativa de sua existência estivesse sendo arrancada diretamente de sua alma. Era uma dor entorpecente, ele nunca havia sentido nada parecido em toda a sua existência. Ironicamente, Ra não estava errado. Algo estava de fato sendo extraído de sua alma. E todos os presentes podiam vê-lo visivelmente. Mesmo que aqueles, como Thor, não tivessem a capacidade. Isso porque a alma era visível para todos. Algo que deveria ser invisível perdeu essa capacidade porque estava sendo brutalizadas pelas mãos de Victor. Darling realmente perde toda a sua humanidade quando se trata das suas esposas, comentou Jeanne solenemente. Se não fosse pelo nosso pedido, ele teria destruído este panteão. Quando Jeanne disse nossa, ela estava se referindo às esposas mais racionais, como ela, Ruby e Afrodite. Se não fosse por ela, a invasão teria se transformado em um genocídio em massa, algo que eles não podiam tolerar. Fazer mais inimigos agora era irracional. Gostassem ou não, precisavam de aliados. Morgana assentiu. Normalmente, ele é um homem quieto. Se você não o provocar, pode se dar bem com ele. Mas parece que a existência dele incomoda muita gente. Não importa, deixe-os vir. O mesmo resultado será compartilhado, não importa quantas vezes eles venham. Skatash bateu no chão com a haste de sua lança, apreciando imensamente o espetáculo. Porque, assim como Victor, ela ficou furiosa ao saber o que aqueles desgraçados estavam planejando. Vou me divertir muito com os outros deuses do orbe, pensou. Eu encontrei. Victor deu um sorriso largo, um sorriso que dividiu sua boca completamente. Victor tirou a mão do coração de Ra, levando consigo o coração de Ra e uma energia dourada. Ra parou de se mover completamente, como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Seu corpo perdeu o brilho dourado e seu rosto ficou congelado de puro horror. Victor engoliu o coração e, no momento seguinte, todo o seu corpo brilhou em luz dourada com o poder do sol. Como esperado. Eu estava certo, Victor cerrou os punhos, sentindo o poder do sol dentro de si. Ele abriu a mão e um mini-sol foi criado em sua palma. Mas, ao contrário de antes, ele não estava usando o poder do progenitor dragão para mudar a criação, ele estava usando a energia dentro de si. Ao consumir uma divindade solar, abri uma conexão entre o sol na minha dimensão pessoal e eu. Anteriormente, ele não tinha essa conexão. O sol existia em sua dimensão, mas ele não podia controlá-lo como quisesse. Mas agora, isso não era mais verdade. Victor cuspiu algo no chão, e descobriu que era o coração ainda batendo de Ra. Ele colocou o coração de volta no buraco no peito de Ra e canalizou a energia da natureza, usando a energia negativa para reparar o dano causado à alma. Querida, este homem está permanentemente incapacitado. Ele não conseguirá ficar mais forte mesmo que sua alma seja recuperada, de fato. Ele seria um bom rato de laboratório. No momento seguinte, o corpo de Ra começou a recuperar a cor, e então ele abriu os olhos. Toda a pressão que Victor estava exercendo sobre o panteão desapareceu como se nunca tivesse existido, e sua aparência voltou ao normal, com a única diferença insignificante de que seu cabelo escuro e coberto de miasma agora estava extremamente quente, representando seu novo poder. O que? O que você fez comigo? Eu fiz de você um mortal. Alegra-te, Ra. Tu és o primeiro deus primordial a se tornar mortal. Parabéns, Victor aplaudiu. Ao ver o rosto incrédulo de Ra, Victor inclinou a cabeça, um pouco confuso. O quê? Você não está feliz?
HMM. N não. Estou extremamente feliz. Não estou feliz. Só me mate. Prefiro morrer a ser um mortal. Por um momento, o medo tomou conta do corpo de Ra, mas então esse medo se transformou em desespero quando ele refletiu sobre a situação. Você pode se matar se quiser, mas eu sempre posso te trazer de volta. Ponto. Você não vai morrer. Eu já disse, né? Vou fazer você implorar pela morte. E mesmo depois de implorar, não vou te mandar para o doce abraço da morte. Você e todos os deuses envolvidos serão meu alimento e meus brinquedos por toda a eternidade. Então, alegre-se, Ra. Victor deu um largo sorriso. Você foi promovido de Deus primordial ao brinquedo pessoal do Rei Demônio. É uma ocasião muito feliz, não é? Certo? A cada palavra, seu rosto se aproximava do de Ra até que, no final, seu rosto ficou completamente distorcido, parecendo um horror cósmico. Ra ficou tão sem palavras, tão chocado, tão assustado que seu coração mortal parou de bater, e ele morreu. Ops! Ele morreu? N/1N. Você literalmente o matou de susto, querida, Rose observou, divertida. Que horror! Exclamou Victor, fingindo horror, e então seu rosto se transformou em desdém. Que pessoa rude! Eu não sou tão assustador assim, como ele pôde morrer vendo meu rosto divinamente lindo. Os deuses e anjos ficaram sem palavras. Queriam comentar muitas coisas sobre o que Victor havia dito, mas estavam realmente apavorados demais para fazê-lo. Enquanto os deuses e anjos sentiam um medo profundo, Scatache, Rose, Morgana, Jeanne, Afrodite e Zaladrax sorriam divertidos. Velnora, que assistira tudo do início ao fim, praticamente tinha os olhos brilhando de excitação. É ele. Tenho certeza de que é o candidato perfeito. Se ela tinha alguma dúvida antes, ver como ele lidava com alguém que mexia com sua família a fez decidir completamente. Mesmo que ele rejeitasse seu pedido, ela tentaria convencê-lo a ajudá-la. HMM. Como eu engoli a divindade de Ra, agora tenho acesso à dimensão do panteão egípcio. Victor casualmente jogou um pouco de energia natural para Ra, e o homem voltou à vida. Farei desta dimensão uma dimensão separada. Talvez eu coloque meus fiéis aqui, pensou Victor. Depois de analisar a situação, percebeu que era uma boa ideia. Afrodite, cuide da logística. Quero todos os artefatos divinos catalogados e armazenados no cofre. Sim, querida tio. Vou falar com a Natalia. Eu te darei as chaves desta dimensão. Cuide das coisas aqui. Vamos para o próximo panteão. Certo, tenha cuidado, querido. Afrodite aproveitou a oportunidade e pulou em Victor enquanto o beijava. Entre em contato comigo se precisar de mim. Ok, tio. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 877, que haja guerra. No momento em que Victor desapareceu com os outros deuses, o doce sorriso no rosto de Afrodite desapareceu. Ela olhou para o panteão e para os deuses controlados, seus olhos brilhando em rosa neon, suas asas de dragão se abrindo amplamente, e um poder rosa ainda mais forte do que antes foi liberado por todo o panteão. Vamos tornar este lugar mais hospitaleiro para minha família. Ela levantou a mão e com um gesto, a onda de poder envolveu todos os deuses presentes naquele panteão. Venham todos a mim. Com a ordem dada, os deuses começaram a aparecer na sala do trono. Lá de Afrodite. 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 Lá de Afrodite. Todos começaram a murmurar com os olhos cheios de desejo. Eles não eram mais eles mesmos. Afrodite sentou-se no trono e, no momento em que o fez, o trono começou a mudar para tons de branco e rosa claro. As asas de Afrodite se abriram, lançando uma sombra sobre todos os deuses presentes. Ela cruzou as pernas e sorriu levemente. Essa sensação era muito inebriante. Não é de se admirar que Victor seja tão dominante. Isso é incrível. Ter todos os deuses de um panteão em suas mãos para fazer o que quisesse era uma sensação eufórica. Lá de Afrodite, suas ordens. Disseram todos simultaneamente. E essa visão não pôde deixar de fazer Afrodite exibir um sorriso satisfeito. Um portal característico do clã Aliota apareceu atrás de Afrodite, e logo Helena e Aline emergiram do portal. Vendo a cena diante delas, as mulheres demoníacas ergueram as sobrancelhas para Afrodite. Você chegou. Sim, disseram Aline e Helena. O que está acontecendo aqui? Eles estão todos sob meu controle,
Assim, será mais fácil fazer nosso trabalho. Helena e Aline piscaram algumas vezes por alguns segundos. Os cérebros de ambas as mulheres estavam processando essa informação surpreendente. Como esperado da esposa do rei, ela é incrível. O ponto em comum entre as esposas mais fortes de Victor era que elas sempre ficavam incrédulas com o quão quebradas eram as características fortes de suas esposas. Em vez de invejarem a excelência das esposas do rei, seus subordinados pensaram: não posso ficar para trás. Helena estalou os dedos e, no momento seguinte, 10 portais vermelhos se abriram ali perto, e desses portais, surgiram vários demônios femininos que trabalhavam diretamente para Helena. General, as mulheres se ajoelharam. Para trabalhar, coloque os itens no local designado. Vamos fazer deste lugar uma boa base de operações para os seguidores do nosso rei. Sim. Um círculo mágico apareceu nas mãos das mulheres, e torres, casas, mansões e castelos em miniatura foram vistos em suas mãos. No momento seguinte, asas demoníacas brotaram de trás das mulheres e se espalharam em todas as direções. Helena observava tudo através de uma tela vermelha que surgiu à sua frente, seguindo o ponto de vista das mulheres demoníacas conectadas a ela. 30 segundos depois, Helena ouviu: General, os itens estão em posição. Ótimo. Agora, dê um passo para trás. Sim. Quando as mulheres demoníacas voaram no ar e se posicionaram a uma distância considerável, Helena bateu palmas levemente, e um pulso vermelho começou com Helena no centro, espalhando-se por todos os lugares. Crescer. No instante seguinte, várias estruturas demoníacas de aparência futurista apareceram no horizonte. Afrodite ergueu uma sobrancelha impressionada. Ela teve que admitir que a habilidade de Helena era realmente muito conveniente. Era surreal a quantidade de recursos que eles economizaram graças a essa habilidade. A razão pela qual todas as estruturas importantes do inferno possuíam o metal do inferno, um material muito escasso, era justamente por causa de Helena. Com apenas um pouco de material, ela conseguia criar inúmeras estruturas gigantescas com seu poder. Embora eles não ficassem sem materiais com Victor por perto, afinal, ele pode criar esses materiais. A habilidade de Victor de manipular a criação era muito semelhante à alquimia. Ele podia transformar uma simples pedra em um material divino que só crescia em panteões. Aline, é a sua vez. Sim, Aline assentiu, gesticulando com a mão, e logo vários portais infernais surgiram dentro de algumas das estruturas. Ao contrário de antes, esses portais infernais não libertavam demônios. Em vez disso, emitiam miasma puro e denso. Ponto que você está fazendo? Afrodite ergueu uma sobrancelha. Lugares para o nosso povo ficar. As outras estruturas serão usadas pelos aliados do nosso rei. O castelo no horizonte é, claro, o castelo do nosso rei. Mas já existe um castelo aqui? Bem, não é um castelo, é uma pirâmide, mas você entendeu. Não podemos deixar nosso rei no bloco dessa criança decrépita. Ele merece mais. Helena e Aline falaram com um fervor que fez Afrodite recuar ligeiramente, surpresa. Ah, ok, eu acho. Afrodite olhou ao redor da sala, que era de ouro puro e luxuoso, e então olhou para a estrutura que era o castelo do rei demônio. Ao contrário da pirâmide, que era feita inteiramente de ouro, o castelo do rei demônio foi construído com os materiais mais raros encontrados nos panteões. Material divino, material infernal, cada estrutura foi projetada para resistir ataques de deuses de nível superior, tornando o castelo uma fortaleza luxuosa. Eles exageraram. Este castelo faria qualquer deus morrer de inveja, pensou Afrodite. Helena e Aline assentiram satisfeitas. Era bom que Afrodite entendesse seus pensamentos. Para ser sincero, estou insatisfeito com o quão pequena é a mansão do nosso rei em seu mundo pessoal. Como um dragão, ele deveria construí-la com pelo menos 10 quilômetros de estrutura pura para caber em seu corpo majestoso. De fato, Aline concordou diversas vezes, concordando com Helena. Afrodite não pôde deixar de soar um pouco com a dedicação dessas mulheres em querer apenas o melhor para Victor. Querido não se importa tanto com essas coisas, contanto que esteja perto das esposas, ele ficará feliz. Embora também não as impeça de fazer essas coisas, a menos que seja absolutamente necessário. Afinal, ele sabe que, ao servi-lo, fará essas mulheres demoníacas muito felizes. Então não se importa com essa indulgência, ponderou Afrodite.
Acho que ele não permitiu que eles fizessem isso aqui porque não queria que ficassem muito ocupados, deduziu Afrodite. Mas infelizmente ele ainda não nos permitiu fazer isso. Helena suspirou. Ainda assim, é a palavra-chave aqui. Ele nos permitirá fazer isso no futuro. Afinal, a sede do ninho do dragão deve ser um lugar que reflita sua nova posição como progenitor de dragões e, no futuro, Imperador Deus, disse Aline. N barra barra. Traço traço I barra N. Ponto Imperador Deus. Afrodite ergueu uma sobrancelha quando ouviu o que Aline disse. É claro que ele é um deus que está acima de vários deuses de diferentes panteões. Então chamá-la de imperador não é errado, afirmou Aline. Ponto é verdade, respondeu Afrodite após refletir por um momento. Agora que havia parado para avaliar sua situação, percebeu que seu marido havia se tornado uma figura realmente muito importante. Não seria exagero dizer que ele foi um dos principais atores que influenciaram o mundo com cada gesto, palavra e ação. Essa constatação encheu o coração de Afrodite de orgulho, e um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Querido, ele é incrível, não é? Vocês só estão percebendo isso agora. Aline e Helena falaram ao mesmo tempo. Não há homem melhor que ele, então devemos protegê-lo a todo custo, disse Helena. Os melhores materiais são necessários, as melhores mentes, as melhores ideias, tudo deve ser feito em nome do nosso imperador. Aline falou sonhadoramente, como se já pudesse imaginar o futuro em que Victor seria o imperador. O sorriso de Afrodite vacilou ao ouvir o que as duas estavam dizendo. O nível de fanatismo, devoção, amor e loucura dessas mulheres era inimaginável. Embora ela não fosse diferente. Os olhos de Afrodite se transformaram em dois buracos negros rosa neon, e ela sorriu para as mulheres. Devemos fazer do nosso ninho o mais forte de todos para que nossos filhos possam crescer em segurança. De fato, Aline assentiu. Helena também concordou. Ponto. Rouxinol, clã Adrasteia. Victor, Vlad, Rose, Eleanor, Aruna, Skatashi, Morgana e Jeana estavam olhando para o horizonte. Quando Victor chegou com os deuses e anjos ao clã Adrasteia, a visão que esses seres encontraram era o que eles estavam enfrentando agora. Então, estes são os deuses anciões, disse Victor enquanto observava as criaturas colossais passando facilmente pelas nuvens. Ele não tinha ideia de quantos metros de altura essas criaturas tinham, mas elas certamente ultrapassavam facilmente os 1000 metros de altura. Suas almas são gigantescas. É como se fossem um grupo de deuses, comentou Shiva, que estava sentado no ar à distância, mas como todos ali tinham sentidos aguçados, todos ouviram. Como prometido, ele veio ajudar na batalha contra os deuses anciões. Os seres com quem meus ancestrais sempre lutaram, hein? Comentou Eleanor enquanto olhavam para aqueles seres colossais. Apesar de estar em treinamento, ela parou para observar a batalha. Era uma luta que ela não podia perder. Atualmente, havia apenas 5 desses deuses anciões, e cada um era diferente dos outros. Alguns tinham olhos e bocas, enquanto outros tinham apenas bocas, e alguns nem sequer tinham rostos. O corpo de cada um também era diferente. Alguns pareciam ser feitos de branco puro com saliências pontiagudas, enquanto outros eram feitos de terra pura. Mas um em particular chamou a atenção de todos. Era o deus ancião, com olhos azuis e esclera negra, pele branca com listras pretas, chifres em forma de coroa e um rosto sem boca. Essa é a primeira vez que vejo algo tão alienígena. Ariel, que flutuava no céu com o anjo da morte, comentou enquanto olhava para os 5 indivíduos. Qual deus ancião foi o responsável, Vlad? Perguntou Aruna. Foi aquele bastardo branco. Foi ele quem a matou. Os olhos de Vlad brilharam de sede de sangue. Aruna olhou para o deus ancião que parecia uma tela em branco sem nada visível, estreitando os olhos e suas caudas balançando hipnoticamente. O assassino da minha irmã, hein? Ponto amado pelo caos. O gigante de olhos azuis com chifres brilhava com poder, sua voz poderosa e antiga ecoava por toda a terra. Por que você deseja a guerra? Victor agachou-se ligeiramente e, com um salto, ascendeu ao céu. Vários estrondos sônicos foram ouvidos, e logo ele estava na mesma linha de visão que os deuses anciões. A guerra é inevitável, nós somos invasores e vocês são defensores. Só quando um lado perde pode haver paz. Mas a principal razão da minha declaração é: você me atacou primeiro.
Os olhos azuis do gigante fixaram-se nos olhos violeta carmesim de Victor. Victor estreitou os olhos, tentou ler a criatura à sua frente, mas tudo o que sentiu foi nada. Era como se ele estivesse olhando para uma bola de carne. O que é isso? Que sensação é essa? Pensou Victor enquanto se concentrava nos olhos da criatura, tentando entender o que ela estava vendo, mas mesmo com os olhos, não conseguia ver nada, apenas um fio gigante no topo da cabeça daqueles deuses, fios que levavam a um local além do seu planeta atual. Icor Carve. Assim como vocês, invasores, eu tenho um nome. A mão de Icor começou a se levantar e, com apenas esse gesto, todas as nuvens ao redor dele se dispersaram. Finalmente, podemos eliminar esse câncer que invadiu nosso planeta há milênios. Seu desejo de guerra foi atendido, Victor Alucard. Terremotos foram ouvidos e, no momento seguinte, centenas de milhares de criaturas começaram a emergir do solo. Algumas até saíram do mar, enquanto outras emergiram da carne dos outros deuses anciões. Que haja guerra. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 878. Que haja guerra. 2 Hospedeiro, aquele amado pelo caos, está em guerra. Você deve eliminá-los, Lúcifer. A voz de Icor Carve ressoou na sala. Olhos com esclera negra e pupilas douradas se abriram. Se eu ajudar, conseguirei o que quero. Asas de anjos caídos surgiram de trás de Lúcifer. Se você eliminar um dos dois, terá o que deseja. Mas se você eliminar aquele amado pelo caos, terá meu total apoio. Os olhos de Lúcifer brilharam levemente, e logo ele saiu de sua pose de meditação e se levantou. Uma armadura com tons de preto e dourado apareceu em seu corpo. Você terá acesso a uma unidade Destroyer tipo 6 e 2 unidades Unter tipo 5. Um sacerdote também estará te ajudando. Não me decepcione, Lúcifer. 3 portais aparecem perto de Lúcifer. Do primeiro portal saiu um gorila com 4 braços. Ele tinha 10 metros de altura, chifres saíam de sua cabeça, e 4 olhos verdes dourados podiam ser vistos. No segundo portal podiam ser vistos 2 monstros que eram semelhantes a uma centopeia. Eles eram enormemente grandes, tinham 30 metros de largura. Diferente de antes, esses monstros apareceram levemente com uma mudança na cor, indicando que não eram monstros normais. No terceiro portal, o sacerdote podia ser visto. Ele era o ser que garantia a imortalidade de alguns indivíduos através da bênção do líder dos deuses anciões. Sim, não vou. Lúcifer assentiu seriamente. Não chegue muito perto do combate, padre, ou você morrerá. Eu sei. O padre assentiu indiferentemente através do portal. Eu sei. O padre assentiu indiferentemente através do portal. Em uma vila longe da guerra, Ken e Cal olhavam para o céu com os olhos arregalados. Era a primeira vez que eles vinham com seu Deus. Quando seu Deus levantou sua mão gigantesca para o céu, todos sentiram seu corpo sendo fortalecido em um grau nunca visto antes. Cal e Ken não tiveram tempo de se comover com essa benção de seu Deus, pois no instante seguinte um arrepio percorreu todos os presentes, e o estrondo ensurdecedor de um relâmpago vermelho foi visto atingindo o líder dos deuses anciões, causando uma nuvem de fumaça que logo foi evaporada pelo rugido de vários seres à distância. Houve-se outro estrondo de relâmpago, e um ser aparece acima do campo de batalha. 2 grandes asas dracônicas violeta escuras cobriam o luar, e o céu estava pintado com a cor carmesim misturada com violeta, e um homem coberto por uma armadura completa de escamas negras com detalhes violeta escuras. A única parte visível de sua armadura era seu rosto. Sua pele era acinzentada com tons de preto, suas orelhas eram afiadas como as de um elfo, e em sua cabeça seu chifre era pontudo como se fosse uma coroa. Seus longos cabelos negros feitos de puro miasma fluíam atrás dele até sua cintura. E seus olhos eram compostos por 2 olhos diacrônicos que brilhavam em violeta com tons de carmesim. O peito da criatura acendeu em um tom violeta, e todos que estavam assistindo sentiram um arrepio na espinha. Segundos depois, a boca do homem foi aberta, mostrando seus dentes afiados que rasgavam seu rosto. Roa! O rugido ensurdecedor de um dragão seguido por um raio de fogo violeta cobriu o céu em direção ao deus de olhos azuis. Cal, desça. Quem pulou em cima do irmão e ficou em cima dele. Ah! Quem gritou de dor. O que Cal fez uma cara confusa. O ataque nem sequer foi em sua direção, porque seu irmão estava gritando. O deus ancião se moveu,
Sua boca começou a se abrir e uma escuridão sem fim foi vista. No momento seguinte um barulho ainda mais alto e agudo foi ouvido. Krrrrrrrrr. Um barulho tão irritante e agudo que fez todos que estavam por perto sangrarem pelos ouvidos. Cal e quem protegem os ouvidos, e olham para o céu, eles arregalam os olhos quando veem o ataque daquela criatura sendo quebrado por seu Deus. Mas eles não puderam comemorar muito porque então o corpo da criatura foi coberto por um raio vermelho e desapareceu. Ninguém viu ou ouviu para onde ele foi. Tudo o que sabiam era que no momento seguinte uma tempestade vermelha começou a se formar no céu. Quirim. Uma voz distorcida foi ouvida, e o rugido de várias criaturas elétricas foi ouvido. O céu foi coberto por centenas de criaturas elétricas que voaram e atacaram o Deus ancião de olhos azuis. O que é isso? Gritou um alfa ao lado de Ken e Cole. É assim que os deuses lutam. Quando as criaturas elétricas morderam o corpo do Deus ancião, um tipo de miasma branco foi exsudado de seu corpo e se espalhou por todo o lugar. O corpo do Deus ancião foi coberto por essa fumaça e, no momento seguinte, aquele ser gigantesco simplesmente desapareceu. E apareceu em outro lugar, causando um barulho ensurdecedor por todo lado, devido ao deslocamento repentino de um ser daquele tamanho. Ouve-se um barulho de batida, e algo voa até o chão e pousa perto de Cole e Cal. Os dois alfas olham para a criatura e a veem ajoelhada com a mão no chão como se estivesse se apoiando para não avançar mais. Ponto etil. Teletransporte, negação de causa e efeito. Capacidade de fortalecer a todos apenas com sua presença, negação de conceitos e imortalidade da alma. Ah! Isso é engraçado. A criatura olhou para o céu, seus olhos diacrônicos brilhando, um poder vermelho cobria seu corpo, suas asas se abriram amplamente, e com um impulso em direção ao céu que causou vários estrondos sônicos seguidos, ele apareceu na mesma altura que os olhos do Deus ancião. Não se escondam das sombras, criaturas. A criatura aponta o dedo para cima, e então, a luz foi criada, especificamente um mini-sol que iluminou tudo ao redor. O quê? O que é aquilo? Este evento. É o mesmo de antes. Ele foi a causa disto. Naquele momento, todos os monstros escondidos nas sombras se tornaram visíveis para todos verem. Foi também naquele momento que vários outros seres apareceram perto daquele homem. Quem olhou para aquele ser por alguns segundos e então se levantou. Temos que sair daqui. Levem nossa família. Este lugar vai virar uma zona de guerra. Ele ordenou que os outros alfas se aproximassem. Sim. Vamos, irmão. Temos trabalho a fazer. Você lutará na guerra. Sim. Mas. Lembre-se porque eu treinei você. Quem estreitou os olhos. Ponto certo, irmão. Vamos. Sim. Enquanto isso acontecia, no céu, um diálogo acontecia. Victor, você está muito precipitado, não é o comandante? Por que está aqui? Uma criatura que todos os alfas conheciam bem foi vista. Vlad. Eles rosnaram de ódio. O papel do comandante é lutar na linha de frente. A criatura reconhecida como Victor falou em tom neutro. Por que você criou esse mini-sol? E como eu não vou me queimar? Como não é exatamente um sol, mas apenas fogo comprimido, se eu criasse um sol, eu apenas eliminaria meus aliados, não os ajudaria. Ouvindo um zumbido, outra criatura apareceu, uma mulher, especificamente, uma raposa yokai. Depois, uma mulher de 3 metros de altura e um homem alto cuja mera presença causava arrepios em todos. Shiva, o deus da destruição. O alienígena de uma galáxia distante. Por que você está nesta guerra? Esta guerra não é sua. A voz de Ikor Karvi foi ouvida. Ouviram-se rumores como se um terremoto estivesse acontecendo, e logo todos viram os outros deuses anciões parados, apenas observando tudo se mover. A estrangeira não disse nada, para ela não vale a pena se explicar para alguém que é inútil para ela. No entanto, Shiva não se calou, são apenas negócios, Ikor. Algo que ameaça a segurança de todos acontecerá no futuro, então um grupo mais unido é necessário. N01N. Não entendo. Se você nos deixasse em paz e saísse do nosso planeta, nada disso seria necessário. Não estou defendendo seu ponto de vista, ou o dos vampiros nobres, para mim ambos estão errados, mas não seja hipócrita, Ikor. A guerra com os nobres vampiros fez seu povo evoluir ainda mais do que era possível. Graças a essa guerra, vocês criaram essa tecnologia monstruosa.
Graças a essa guerra, vocês foram capazes de estudar os poderes daquele humano e replicá-los em seus mensageiros. E é graças a essa guerra que a árvore do mundo deste mundo está apoiando vocês. Afinal, vocês são os nativos. Eu não vou apoiar esse babaca. Minha irmã vai. Essa vadia, Roshani reclamou. Milhões morreram, Deus da destruição. E Korkarvi falou. Milhões de ambos os lados morreram. Não estou justificando o que é certo e errado. A guerra em si é apenas um desperdício de recursos. Sim, milhões morreram. Isso é triste. Mas mesmo com tantas mortes, vocês continuaram com esse status quo por 3.000 anos. Na primeira vez que um dos seus deuses lutou contra Vlad, se você e seu grupo interviessem, tenho certeza de que nem mesmo Vlad seria capaz de derrotá-los. Vlad permaneceu em silêncio, e não disse nada, pois sabia que as palavras de Shiva eram verdadeiras. Bastava que ele assistisse ao confronto entre Victor e aquele ser para que ele visse que o líder dos deuses anciões era mais capaz do que ele pensava. Muito mais capaz. Você poderia acabar com a guerra ali mesmo, mas continuou com o status quo. Por quê? A resposta é simples, porque é lucrativo. Você avança sua tecnologia observando alienígenas, mantém seu povo unido por causa de um inimigo comum e pode ter ainda mais poder na ponta dos dedos por causa dos alienígenas que você captura como aquele anjo arrogante. Não existe bem ou mal, existem apenas interesses. Nesta guerra que está sendo travada entre os nobres vampiros, você, e Korkarvi, foi quem mais lucrou com tudo isso. Quantos vampiros nobres morreram por causa de monstros e alfas? O número é incontável. Toda a linhagem principal do clã Adrasteia morreu para esses monstros que são apenas armas biológicas. Enquanto isso, os alfas só recentemente começaram a perder membros. Claro, a culpa por isso não recai apenas sobre Korkarvi. A culpa recai sobre Vlad também. Vlad escolheu deixar o clã Adrasteia cuidar de tudo e deu pouco apoio, preferindo construir sua sociedade, enviando apenas alguns soldados para apoiar o clã Adrasteia. No final, ambos estavam errados, e aqueles que mais sofreram foram seus subordinados e as pessoas comuns. Quando os deuses lutam, os mortais sofrem. Quando líderes mortais lutam, são as pessoas comuns que sofrem. Chega de conversa. Deus da destruição. Os 5 deuses anciões começaram a ser cobertos por seu próprio poder, a atmosfera ficou pesada e pilares de poder começaram a subir ao céu. Você tem razão. Isto é uma guerra, não um talk show. Shiva estala o pescoço um pouco, e no instante seguinte uma pressão invisível começa a surgir ao seu redor até que seu corpo fica coberto por pura energia de destruição vermelha. Victor, você fez honras. Um sorriso apareceu no rosto de Victor, e energia violeta carmesim explodiu de seu corpo, superando completamente o poder dos 5 deuses anciões. Em termos de energia pura, ninguém supera Victor. E Korkarvi estreitou os olhos quando sentiu esse poder. Tanta energia, até mais do que o esperado. Ele ficou mais forte. E essa qualidade, correto, é minha irmã mais nova. A imagem de uma mulher apareceu ao lado da linha de visão de Ikor. Parece que ela ficou ainda mais forte. Acho que é natural. Ela está se relacionando com ele como se ele fosse um planeta. A mulher olhou para Victor. Não o subestime. Com seu poder sobre as almas, e sendo amparado pela árvore mundial da negatividade que atua sobre os conceitos de emoções e seres. Ele pode ser o único ser capaz de destruir sua imortalidade. Eu sei. Ikor respondeu. Vlad, Aruna. É hora da vingança de vocês. Victor começou a falar. O bastardo branco é de vocês. Finalmente. Esperei anos por isso. Vlad assumiu a forma de vampiro quando lutou contra Yama. Seu corpo estava coberto de energia vermelha com tons de preto. Sua energia explodiu nos céus. Vlad aparece no momento seguinte com uma armadura completa e uma espada ocidental preta com runas escritas nela. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.